Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao movimento Consciência Hebraica. E nós, aqui no Consciência Hebraica, hoje estamos no nosso trabalho O Amanhecer da Consciência Hebraica. Estamos no 9º episódio, hoje é dia 2 de setembro de 2020. E como sempre fazemos, nós vamos falar um pouquinho para você por que o movimento Consciência Hebraica. Ora, das 4 potencialidades humanas, a essencial é uma das mais profundas e que nos diferencia. Nesta faculdade essencial tem a qualidade da consciência, do arbítrio, da vontade e do amor. Então a consciência é a maior expressão do ser humano, é o que distingue o ser humano. Por que hebraico? Hebraico, nós fazemos uma colocação diferente do hebraico para o judaico. O hebraico simbolizando a espiritualidade universal da natureza humana, ou seja, que se manifesta em todos os povos, mas ela se consolida na história de Israel, no povo judeu. Apesar que o judeu também tem uma religiosidade como a de todos os outros povos, mas há uma essência ali que tem um conhecimento particular que não ocorreu em nenhum outro lugar. É como a música clássica, né? Ela acontece na Europa por um determinado movimento de época, devido a uma série de influências, mas a música clássica pertence a toda a humanidade. É esse aspecto do hebraico que nós tratamos. Queremos apresentar um Jesus à hebraica, né? Porque a visão de Jesus, a grega, ou seja, a influência grega em olhar as palavras de Jesus e mesmo o Antigo Testamento é muito grande. Agostinho, Aquino, Lutero, todos foram influenciados. A consciência hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, aqui no Amanhecer nós vamos ver o início de todas as coisas, um passo a passo de como a visão hebraica é constituída. Boa viagem! Olha, nós temos uma alegria em passar para você esse conhecimento, conhecimento de 5.800 anos, 6.000 anos, e que de tradição oral muito mais, né, que se perde aí milenarmente no povo hebreu, no povo de Israel. Fundamenta toda a nossa fé aqui no Ocidente, né? Nós tivemos uma influência enorme do cristianismo e Jesus era hebreu, hebreu de hebreus. Então, essa explicação greco-romana realmente não é a melhor para nós compreendermos nem o Antigo Testamento, nem o Novo, ou seja, nem os textos pré-messiânicos e nem os textos messiânicos. Então, é uma grande oportunidade de nós realizarmos essa viagem por essa tradição maravilhosa, que é a tradição hebraica, e nós podemos adquirir um conhecimento que vai revolucionar a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida como indivíduos na sociedade. Tudo isso se altera quando a consciência se expande, quando você tem uma visão cósmica profunda, vai te levar à meditação, vai te levar à oração, vai te levar a uma vida hiperconsciente, mais próxima da divindade. Então, nós já tivemos vários encontros, recomendamos que você assista os nossos últimos encontros, seja no canal do Telegram, o Consciência Hebraica, seja lá no YouTube, né, no canal Consciência Hebraica, você vai encontrar todos os outros estudos que antecederam a este. O nosso próximo gráfico aqui no nosso trabalho, no gráfico da criação, porque nós estamos olhando tudo desde o início. Vimos o conceito de divindade e agora vamos ver como ela realiza o seu propósito. E muito importante, destacamos qual é a chave principal para você poder compreender tudo que nós estamos tratando, falando, que é Gênesis 1:26. Ou seja, eu queria que você memorizasse isso muito bem. A divindade tem um propósito com a vida, com a criação, com todas as coisas. Ela quer gerar um ser à sua imagem e semelhança. Ele está construindo templos cósmicos para a habitação do seu ser. Ela está desposando a nossa alma como um noivo e nós como a noiva em núpcias espirituais. Todas essas figuras, esses símbolos,
são usados e eles são a chave para você compreender todas as Escrituras. À medida que você siga aqui no trabalho, nós vamos usar essa chave em todos os momentos. Então, agora, em que ponto nós estamos? Nós vimos a divindade quer formar um ser à sua imagem e semelhança, mas para isso ela necessita de um ser livre. Então ela precisa criar dentro dela um espaço de neutralidade, onde haja escolha, onde haja exercício do arbítrio. E só nesse exercício do arbítrio é que verdadeiramente a qualidade desses seres que vão se tornar filhos de Deus pode se manifestar. E para que houvesse escolha, era necessário ter um polo de posição e um de oposição. E esses dois polos misturados dentro da criaturidade humana, do ser humano. Isso possibilitaria o arbítrio, possibilitaria a escolha, possibilitaria a definição do nosso ser. Então nós estamos exatamente nesse ponto, onde estamos vendo as trevas, estamos assistindo o nascimento do polo de oposição à criação divina. Então, aguarde um instante, você vai começar a compreender como tudo isso foi realizado por Yahvé Elohim Adonai, pelo Criador Todo-Poderoso. Então agora nós vamos para os pontos principais do nosso encontro de hoje. A necessária formação das trevas para o surgimento do arbítrio e a consequente geração dos filhos de Deus. E eu queria então, com você, começar a ver como que a tradição hebraica nos manifesta isso. Né? Queria lembrar de que há uma visão religiosa que é dualista, né? Principalmente nas religiões monoteístas. Então, ao final, nós vamos dar um pequeno histórico para você acerca disso, né? Como que o maniqueísmo, que inclusive recebeu o nome de um personagem histórico, surgiu e criou esse dualismo. O que é o dualismo? Né? É um ser que se opõe a Deus e que é inimigo de Deus, mas no dualismo ele é visto como um inimigo de fato, né? Como alguém que está quase vencendo Deus, que tem o poder de desafiar Deus. Ou seja, ele é quase que um Deus paralelo, ele é alguém que tem o poder de interromper o projeto de Deus, adiar o projeto de Deus, modificar o plano de Deus. E quando nós fazemos isso, nós empoderamos, né, damos um poder, empoderamos este Deus, que seria Satanás, que seria as trevas, de uma maneira imprópria. A consciência hebraica não faz isso. Tá? Ela entende que o propósito do Criador é gerar filhos, e que para isso era necessário o arbítrio, a liberdade, a escolha, para que este ser fosse formado. Por isso, ela própria forma um plano de oposição, ou seja, as trevas, o abismo, né, a força contrária, ela é uma manifestação do próprio Todo-Poderoso. Ele sabe da necessidade. Evidentemente, se para ele luz e trevas é a mesma coisa, toda uma manifestação dele para um grande propósito, para nós não será. Nós temos que nos alinhar com a luz e resistir às trevas. Esse é o nosso papel. Mas para o Criador, nós não podemos, ainda é uma visão primária, né, uma visão inicial, nós dizermos que Deus está correndo algum risco, que ele tem um inimigo, que ele tem um opositor que o desafia, que quase pode vencê-lo. Né? Pode ser um raciocínio mais simples, mais fácil de explicar ao início, mas com profundidade nós não podemos manter esta visão desta maneira. Então nós vamos dar para você agora, né, a visão tradicional, visão mais simples, mais didática, que acabou sendo espalhada de um modo geral no cristianismo, no judaísmo, é esta visão
mais inicial, primária, de que Deus teria tido um inimigo. E como que esse inimigo surgiu, né? Ora, se tudo foi criado por Deus, já começam aí os problemas para nós dizermos, bom, o que aconteceu? Ah, não, mas Deus criou algo com arbítrio, que eram os anjos, por exemplo, e eles se revoltaram contra Deus, né? Então, começam aí outras indagações. Mas eles se revoltaram, Deus não é onisciente, ele saberia dessa revolta, né? E ele forma um ser sem saber que esse ser vai traí-lo, vai revoltá-lo e quase perder o controle, ou estragar o seu propósito, etc. Todas essas explicações, elas ficam tentando proteger o Criador, na verdade. Elas não são de raiz hebraica, elas vêm de outras fontes, influências e raciocínios humanos, e elas são mal formadas, né? Porque esse ser que ele cria, que o trai, que é um anjo, e que depois contamina toda a criação, então uma coisa que Deus não queria que acontecesse acaba acontecendo. Então nós vamos diminuindo Deus para defendê-lo, porque é uma defesa humana que fazemos, né? E quando, na verdade, a adultez, o raciocínio mais maduro é que nós vejamos o Criador como onipotente, onipresente, onipresciente, oniconsciente, hiperconsciente, né? E ele então forma todas as coisas, a luz e as trevas, porque ele tem um propósito, e ele nos ensina, através da nossa consciência, da sua intuição dentro de nós, que nós devemos resistir às trevas e nos aproximarmos da luz. Essa é a escolha que ele nos dá liberdade de fazermos. Nós podemos também não fazer essa escolha, podemos nos alinhar com as trevas, né? Evidentemente, cada uma dessas escolhas terão consequências e ele nos avisa das consequências e nos instrui para que nós sigamos pelo caminho da nossa realização. Então, esta história é que está no fundo da origem das trevas e do mal, que vem de culturas paralelas ao povo hebreu. Os profetas não compreendiam isso, Jesus não compreendia isto desta maneira, eles compreendiam que há um único Deus, não há um Deus e um Deus opositor a esse Deus que quase o derrota e vence, né? Esta visão religiosa, dualista, maniqueísta, que tem fundamentos históricos, não está na essência da consciência hebraica, do que Jesus compreendia acerca do poder de Deus e acerca da nossa trajetória aqui na Terra. Isto vai modificar a maneira como você andará ligado à luz, com que você terá a tua autoestima colocada diante do Criador, porque você deixará de um caminho de medo, porque normalmente esse raciocínio de Satanás, dos demônios, do diabo, acabam criando medo nas pessoas, né? E o caminho do medo leva à religiosidade e a muitos absurdos que vêm pelo medo, que leva as pessoas a agirem. Na verdade, o raciocínio contrário é o caminho do amor, da confiança. Deus é Pai, Ele quer ter filhos, Ele está gerando filhos, Ele forma a luz e as trevas, Ele nos ensina o caminho da luz e nós, então, temos a escolha e, evidentemente, tudo está sob o controle dele, ele não tem inimigos, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Supremo, ele é o infinito ser e tudo está no controle dele. Então nós podemos optar pelo caminho do amor, andarmos com confiança, com autoestima, nos sentindo amados, modificando os nossos comportamentos, a nossa maneira de sentir, pensar, agir, intuir. E isto tudo é uma revolução que nos coloca ligados a um poder onipotente que não tem nenhuma sombra de variação que pode afetá-lo, atingi-lo, contradizê-lo e opor-se a ele, né? Porque ele é o poder infinito e absoluto. Essa é uma visão madura de Deus, profunda, a visão dos profetas, a visão que Jesus tinha a respeito do Criador. Então agora nós vamos ver algumas passagens que vão trazer esse raciocínio e você vai ver a tranquilidade. Olha, por exemplo, essa passagem. Está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Bereshit,
livro de Gênesis, o livro dos princípios, o livro do princípio. E esse é o primeiro verso, olha. Até a palavra princípio, ali grifada em amarelo, é que dá origem ao nome do livro. Gênesis significa princípio, que é a palavra hebraica Bereshit. Então, Gênesis 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Princípio de quê? Então aí nós já aplicamos a nossa chave, né, cósmica, a nossa chave que interliga Gênesis e Apocalipse. O princípio do seu propósito, o fundamento, né? Princípio aqui não é só a palavra início, né, começo, mas aqui trabalha o conceito de fundamento. Ou seja, quando eu digo que alguém tem princípios, que é uma pessoa de princípios, não estou dizendo que é uma pessoa de começos, estou dizendo que é uma pessoa que tem fundamentos, que tem valores aos quais ela está ligada. Então, no princípio, ou seja, no fundamento da sua realização, que é formar o homem à sua imagem e semelhança, um ser à sua imagem e semelhança, gerar seus filhos, no princípio deste processo, deste caminho, criou Deus os céus e a terra. Então, os céus representam aquilo que é de mais elevado e a terra, aquilo que é de mais material, concreto e temporal. Então, são os dois grandes polos, o céu e a terra, onde tudo isto vai se realizar. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, se você tirar a forma de algo e o conteúdo, o que sobra? Né? Você pega qualquer objeto, né, e tira desse objeto a forma, e depois você tira desse objeto o conteúdo, não tem mais objeto. Então ainda uma forma, uma terra que era sem forma e que também era vazia, ou seja, ainda não havia sido formado. Então o Gênesis nos dá a ideia de que Deus está descrevendo o seu projeto ainda não está nada realizado. Então ele diz, a terra era sem forma e vazia. E olha a tranquilidade em que o Gênesis introduz o conceito de trevas. Olha. Ainda dentro do segundo verso, e havia trevas sobre a face do abismo. Então ela já nomeia o que a consciência hebraica vai chamar nas escrituras todas daquilo que é oposição ao Criador, o que é posição e o que é oposição. As trevas e o abismo é oposição ao propósito formador de filhos. Mas esta oposição tem o objetivo de destruir o homem? Não, de maneira alguma. Tem o objetivo de estimulá-lo a que ele resista e com isso se desenvolva. Como os pesos numa academia, né? Eu preciso de resistência para que a minha desenvoltura muscular cresça. Da mesma maneira, as trevas são uma oposição para que nós possamos exercer o nosso arbítrio e nos colocarmos como filhos de Deus. Este é o projeto. Agora, evidentemente, se você rejeitar a luz e você escolher as trevas, será um péssimo caminho, terminará na sua morte espiritual, no seu desaparecimento, né? No que o Apocalipse chama a segunda morte. Mas você é livre. Né? Neste momento, todo ser humano tem a total liberdade de realizar a sua escolha. Do seu nascimento até a sua morte, você é livre para escolher ser ateu, ignorar Deus, blasfemar, ir contra tudo e contra todos. Não vai cair nenhum raio na tua cabeça, nem nada especial vai acontecer impedindo você de realizar o que você deseja. Você vai realizar. Evidentemente, consequências estarão atreladas à tua decisão. Então, Gênesis introduz, olha, aqui não fala em traição, aqui não fala que houve nenhum anjo, aqui não diz que aconteceu nada de errado, apenas diz que Deus tem um princípio, um fundamento, que é gerar filhos, que ele vai revelar um pouquinho mais à frente no verso 26. Por isso ele cria os céus e a terra, que a terra ainda não havia formação dela, tudo isso é propósito dele, e que antes mesmo de formar a terra, porque ela ainda era sem forma e vazia, já havia trevas sobre a face do abismo. E de onde essas trevas vieram? Depois nós vamos ver no Evangelho de João, que vai estar nos textos que vamos estudar daqui a pouco, a explicação para esse entendimento.
né? Tudo é formado do Verbo, o Verbo é Deus, então tudo veio do próprio Deus. Não há a possibilidade de que haja um nada e que desse nada Deus tenha criado as coisas, porque o nada, se Deus é infinito, onde é que está o nada? O seu ser cobre tudo que há. Então não há a ideia de nada. A ideia do nada existe aqui no tempo. Quando eu digo que não há nada entre as minhas mãos, é uma abstração minha, é o que há o vácuo, que não há nenhuma partícula. Então eu crio o conceito vazio, eu crio o conceito de nada. Mas no infinito de Deus não há possibilidade de existir ou de ser o nada, né? Até pode existir no tempo o conceito de nada que nós temos, o conceito de nulidade, mas para o eterno esse é um conceito que não faz sentido. Então diz aqui o texto: e havia trevas sobre a face do abismo. Então trevas está relacionado com abismo, a gente já aprende aqui em Gênesis, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ora, Deus criou a luz, Ele próprio não é a luz. Você vê que interessante aqui no conceito, né? Que o livro está preocupado em dar o conceito de polo, né, e de antipolo, ou seja, de posição e de oposição. Está dando um conceito que vai se manifestar em gradiente, né? Depois nós vamos entender o que é essa noção de gradiente, que não há uma coisa estanque, mas você perceba que ele fala em trevas antes mesmo de falar na luz. Olha, observe bem o texto. No verso 2, ele já está tratando da terra em potencialidade, e ele começa pelas trevas, dizendo, olha, havia trevas sobre a face do abismo, então já há abismos e trevas, mas o Espírito pairava sobre as faces das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ora, ele separou porque elas estavam juntas? Você vê que indicações maravilhosas, né? Ele separou porque para ele luz e trevas é a mesma coisa, mas ele separou por causa do seu princípio, do seu propósito, né? Então vê como tudo isso nos leva a um raciocínio muito mais profundo do que simplesmente atribuirmos a uma traição, a alguém que conseguiu atrapalhar os propósitos de Deus. Não. A mente hebraica fala naturalmente, tranquilamente, dizendo, olha, há um princípio, ele quer gerar filhos, para isso é necessário as trevas, ele forma a luz como oposição, ele está muito além de luz e trevas, ele está muito superior a tudo isso, mas é necessário para o seu propósito que haja esta manifestação. Veja, uma visão mais madura, mais profunda, coloca Deus no lugar de total onipotência. Nós compreendemos assim que há um princípio fundamental, que devemos rejeitar as trevas e que devemos ganhar a luz, afirmar a luz no nosso interior. Então isso é maravilhoso. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Veja, logo no primeiro dia do seu propósito em gerar filhos, ele já produz a luz e as trevas do seu ser, dando a possibilidade de futuramente, quando o homem surgir, ele ter arbítrio, poder fazer escolhas e com isso alcançar a qualidade para se tornar filho de Deus. Este é o princípio fundamental que rege os textos. Vamos para o nosso próximo texto, olha. Você vai ver aqui um texto em Provérbios 8, 22, um texto maravilhoso, profundo. Novamente vai surgir a palavra princípio. Nós vamos pegar 3 textos em que a palavra princípio aparece de uma maneira maravilhosa, porque aí princípio está no sentido de formar filhos. Qual que é o princípio de Deus? Ora, o princípio dele é gerar um ser à sua imagem e semelhança. Então ele usa a palavra princípio no primeiro verso do Gênesis, usa em Provérbios, que está bem no meio da Bíblia, depois lá no final, em João, ele também vai usar o termo princípio. E o que está aí em Provérbios? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos.
olha, vai aparecer uma palavra maravilhosa, a palavra caminho, né? Futuramente, um homem se levantará e dirá o quê? Eu sou o caminho. Ora, o que é o conceito de caminho? Caminho é o que leva você de uma posição a outra, né? Que está entre o caminho. Você sai de alfa e chega a ômega. Você sai do propósito de Deus, que é formar seus filhos, até ser gerado à imagem e semelhança de Deus. E o Messias será esse caminho? Sim. Haverá um homem que será formado primeiro, e depois da qualidade deste homem será dada a toda a humanidade a condição de também realizar, através do caminho do amor e não do caminho do medo, através do caminho da espiritualidade, onde a religião é apenas uma etapa e não a finalidade última, mas a espiritualidade humana é a finalidade última. Religião é necessária, não devemos parar nela, devemos ir além dela e nos concentrarmos na ética divina. Então esse texto é maravilhoso, ele diz, o Senhor me possuiu. Quem que está falando nesse texto? Eu não vou dar o contexto que é muito longo, mas é a sabedoria, uma das qualidades da divindade. Então, a divindade. Então, quem está falando aqui, o Senhor me possuiu, é a sabedoria. A sabedoria é uma das qualidades da divindade. Nós temos a manifestação do poder, da sabedoria e da ação. Aqui é esta qualidade da divindade que fala. O Senhor, que é o poder, me possuiu no princípio. Olha, novamente a palavra princípio. Qual é o fundamento deste princípio? O propósito do Criador. Me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Então, eu queria apresentar um pouquinho para você o nosso gráfico, para nós olharmos a coisa no gráfico também e ficar fácil para você compreender. Eu vou passar o gráfico aqui na tela e eu vou trabalhar um pouquinho novamente com você. Então, no nosso gráfico, você vai lembrar, né, a gente já viu, nós estamos descendo o gráfico. Começamos aqui na divindade, né, infinita, onipotente, olha as qualidades todas da divindade, onipotência, onisciência, onipresciência. Né? Ela tem um propósito, ó, aqui está o nosso propósito, que é o supremo propósito de Deus Pai de formar filhos. Né? Aqui ele é o eu sou o que sou, completamente incognoscível, né? Ou seja, que não pode ser compreendido pela nossa atual inteligência. Ele também é o eu sou, que aí nós já podemos compreender uma manifestação dele, podemos compreender o seu poder, a sua sabedoria e a sua ação. Poder, sabedoria e ação para quê? Para realizar um ser à sua imagem e semelhança, como filhos amados. Para isso ele é, eu sou o Senhor, que é Adonai, e eu sou Elohim, eu sou potências criadoras, poder, sabedoria e ação. Então, eu quero os meus filhos? Ora, eu vou através do meu verbo, né, da minha ação, realizar, manifestar aqui os céus. Aí tem aqui o Rio Jordão, que nós usamos como um elemento de separação entre o atemporal, que é o eterno, e aqui o que está no tempo. E hoje nós estamos estudando o quê? A manifestação do abismo. Então nós estamos vendo a formação deste plano. E ele é formado pelo quê? Pelo verbo, olha. O verbo é o que realiza todas as coisas. À medida que há a descida do verbo, ele vai formando os planos. No caso do céu, como é atemporal, ele não houve um tempo em que ele não fosse, né? Ele apenas se manifesta de maneira contínua. Então, para nós entendermos, porque ele está fora do tempo. Olha, o Rio Jordão separa o que é atemporal. Então, nós vamos usar a palavra manifesto, né? Manifestação. Também não dá o sentido perfeito, mas o céu é atemporal. Então, aqui começa o tempo, olha. Depois do Rio Jordão começa o tempo. O verbo continua a descida, forma o abismo. Depois ele continua a descida, forma o universo. Aí é que ele forma o plano mineral, vegetal e animal.
e no planeta Terra surge um animal diferente, que tem o quê? Consciência. Então, o abismo vai se manifestar no universo e o céu também se manifesta no universo, que vai permitir àquele ser que desenvolve consciência chegar a ter o arbítrio. Então, nós estamos fazendo o que no nosso amanhecer da consciência hebraica? Estamos descendo com o nosso gráfico, compreendendo cada uma das partes que estão contidas nas Escrituras, né? Se você for olhar o nosso slide anterior, você vai encontrar o nosso gráfico lá, bem descrito. Quer ver? Eu vou voltar só um pouquinho aqui para você. Ó. Olha no nosso gráfico aqui, no Gênesis, você vai encontrar o nosso gráfico da criação. Olha, no princípio, princípio de quê? Deus formar seus filhos, Deus criou os céus e a terra. É o que vimos lá no nosso gráfico, o céu atemporal e a terra abismo. Então veja como é muito importante você compreender que o nosso gráfico está aqui, olha, trevas, abismo, luz e o nosso gráfico da criação já está aqui. Você tem os céus, a terra, abismo, trevas. Então, de uma maneira bem simples aqui com esse texto, você olha para o nosso gráfico da criação e encontra ele todinho aqui, ó. Não é nenhuma invenção intelectual nossa, é só retirado do texto de Israel. No princípio, que é o princípio de formar filhos, Deus manifesta os céus, o abismo e a terra. Céus e terra, o abismo. Então você vê uma figura simples que demonstra o que está logo aqui no texto de Gênesis, né? E nós já tínhamos dado um passo além, que era irmos para Provérbios. Em Provérbios a gente encontrou a mesma coisa. A sabedoria falando, que nós vimos lá no nosso gráfico, poder, sabedoria, ação. A sabedoria diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Então, o princípio é o fundamento. Qual é o fundamento do caminho do Criador? Ora, formar seus filhos. E o que ele tem? A palavra caminho vai ser usada por Jesus depois. Né? Ele sai de alfa e vai a ômega. Caminho é o que está entre duas etapas. Então é o poder de Deus, a sabedoria e a ação em realizar os seus filhos. Quando os filhos estiverem formados, é o fim do caminho. Quem é este caminho? É o Messias, que é Jesus. Então você vê, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes de existir a terra. Então você viu lá no nosso gráfico que ela já está no atemporal. A sabedoria está antes de tudo. Antes de haver abismos. Olha novamente aí de maneira bem simples, singela, citada de uma maneira assim tranquila no texto, né? A gente acabou de ver isso em Gênesis, estamos vendo agora em Provérbios. Olha, antes de haver abismos. Porque eles existirão? Sim, eles existirão, é necessário que eles existam. Só que a sabedoria está antes. O abismo é um produto da sabedoria divina, porque é necessário para a geração de filhos. Você percebe como tudo isso te deixa numa posição muito mais de sabedoria, né? Evidentemente, não estamos falando que para nós a luz e as trevas é a mesma coisa. Para o Criador é a mesma coisa. Mas nós vamos ser instruídos por Ele para seguirmos o caminho da luz e rejeitarmos as trevas. Podemos escolher isto ou não. Então aqui, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Claro, ela está no atemporal, né? Quando ele ainda não tinha feito a terra, então essa terra nós poderíamos até traduzi-la não com letra minúscula, né? Por quê? Porque já está falando do planeta que irá abrigar o animal potencial que pode chegar a filho de Deus. Então está falando do planeta Terra.
quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Olha novamente o abismo. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, ou seja, a origem, né? Fonte aqui tem sentido de origem. Percebeu aí que coisa maravilhosa, que texto lindo, né? Fala do poder, fala da sabedoria, um pouquinho adiante vai falar do verbo como arquiteto, né? Então tem os 3 Elohim, falando do seu princípio, que é gerar filhos, e fala das trevas e do abismo, necessários para a formação de um ser que terá arbítrio. Esse é o motivo pelo qual as trevas são reais, existem, né? Elas, na verdade, não têm elas têm realidade, que é o real no tempo, né? Mas não tem, elas em si não há princípio de real nas trevas. Elas são temporárias, né? Vamos para o nosso próximo texto. Olha como você vai perceber que vai ficando cada vez mais tranquilo entender tudo isso. Ó, agora nós vamos para um outro texto que tem a palavra princípio. Você percebeu? Bereshit, lá em Gênesis, Bereshit, em Provérbios, Bereshit, também em João, né? No princípio, ou seja, no fundamento principal do Criador, que é chegar a produzir filhos, gerar filhos de Deus, nesse princípio era o verbo. Então, o verbo o que é? Ação. Então, nós temos aí os 3 Elohim. Depois tem também o princípio de 7, da qualidade, os 7 Espíritos de Deus. 7 manifestações, 3 manifestações, 7 e 3 dá 10, que é Deus gerando o homem à imagem e semelhança. O princípio de 7 você vai encontrar lá em Isaías, os 7 Espíritos de Deus. E aqui o princípio de 3, eu estou te dando no poder, na sabedoria, e agora aqui no verbo de João, o verbo é ação. No princípio era a ação. Ação de quê? A ação de Deus em realizar um ser à sua imagem e semelhança. Olha a chave que nós aplicamos e que vai tornando as escrituras de Gênesis a Apocalipse. Estamos passando por João com uma visão clara, aonde nós somos inseridos, aonde a nossa estima, onde o nosso sentimento é elevado, onde nós vemos que há um lugar no universo para nós, onde vemos que tudo converge para o nosso bem, todas as coisas, porque todas foram criadas com o propósito de nos levar a filhos de Deus. Devemos resistir a algumas e devemos estimular outras dentro de nós, dentro do que as Escrituras nos instruem, sem nenhum perigo, sem nenhum problema, tudo é certo na nossa formação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas você percebe que a tradução com não é a melhor? Porque se o verbo é Deus, ele não pode estar com, né? Então vamos traduzir direitinho. No princípio era o verbo estava em Deus. Por quê? Porque o verbo era Deus, né? Ele não podia estar ao lado de, porque aqui não é uma figura antropomórfica, nós não estamos falando que os 3 Elohim, poder, sabedoria e ação, são deuses independentes, não. São qualidades do ser único. Qual que é a maior máxima de Israel? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Só há um Deus que se possa usar essa palavra. Yahvé Elohim Adonai. Jesus alcança a qualidade de filho de Deus. Ele também é Deus porque é filho de Deus, filho de peixe. Peixinho é agora, ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus gerou o seu primeiro filho. Mas Deus é infinito, não tem corpo. O corpo dele é a totalidade do ser, de tudo que é. Mas Jesus tem um corpo, é um templo vivo da divindade, o mais maravilhoso que ela gerou de toda a sua criação. Então, no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Algumas coisas, as coisas boas foram feitas por ele, uma parte das coisas, as ruins não, as más não. Não é isso que o texto ensina. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele quem? Sem o verbo.
nada do que foi feito se fez. Ah, então não teve nada que foi criado do nada? Não, não tem nada criado do nada. A palavra nada só pode ser usada para peixe, nadar, e para dizer que nada é nada, né? Porque todas as coisas foram feitas do verbo, não do nada. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A única aplicação para o nada é para dizer que tudo foi feito do verbo. Tudo. E as trevas também, e o abismo também, Satanás, a morte, o tempo, tudo é uma criação do verbo. Tudo está sob o controle da divindade. Olha que visão maravilhosa, madura, profunda do Criador, que nos dá autoconfiança, que nos dá força em Deus para enfrentarmos todas as nossas dificuldades em tempo e espaço, porque fica claro que Ele é o poder, o Todo-Poderoso de Jacó, né? O Todo-Poderoso de Israel, que nós podemos entregar a nossa vida, porque a vitória é certa, precisa, realizadora, ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? No verbo. O que é a vida? Nele estava o potencial de gerar um ser à imagem e semelhança de Deus. Isto é a vida. E a vida era a nossa luz, é o que dá sentido, nós chegarmos a filhos de Deus. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. Olha, fala de uma maneira simples, a mesma simplicidade de Gênesis, de Provérbios, o Evangelho de João trata. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Não há nenhuma possibilidade de prevalência das trevas. No propósito de Deus, não há como as trevas prevalecerem. Elas têm um lugar, foram formadas pelo Criador, elas ocupam esse polo de oposição. Só há uma possibilidade delas vencerem, se você der vitória delas na tua vida, se você admiti-las na tua vida, se você aceitá-las, se você fizer aliança com ela. Ah, mas que ser humano vai fazer uma aliança com as trevas conscientes? O que significa as trevas? Onde elas estão na nossa sociedade, nos valores, na nossa cultura, nos nossos desejos, naquilo que nós cobiçamos, queremos, desejamos, etc. Né? Naquilo que nós rejeitamos, que é a sabedoria de Deus, e acabamos abraçando as trevas. Né? Então, tudo isso está aqui nesse contexto. E a luz resplandece nas trevas e elas não prevaleceram contra ela. Olha, vamos para mais um texto para ficar bem claro, Deuteronômio 30. Olha como o Criador diz aqui: vês, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Quem é que está falando nesse texto? Ora, quem está falando nesse texto é Yahvé Elohim Adonai, é o Todo-Poderoso. É Deus falando com Moisés nesse texto. Depois você lê na tua Bíblia aí o contexto. Então, o que a divindade está dizendo? O que Yahvé está dizendo? Vê aqui, hoje te proponho a vida e o bem. Até aí é fácil nós compreendermos a proposta de Deus. Mas ele também não propõe só a vida e o bem, porque há uma outra potencialidade no universo. Também há a proposta da morte e do mal. De quem vem essa proposta? Olha que texto nítido, claro, transparente, simples. Né? Eu, o Senhor Deus, te proponho a vida e o bem, e eu, o Senhor Deus, te proponho a morte e o mal. E mais ele diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Ou seja, com testemunhas que vão testificar a tua decisão. Pode ser contra ou pode ser a favor. Se você escolher a luz, são testemunhas a favor. Mas se você escolher as trevas, é contra você. De que te tenho proposto a vida, mas eu também sou o autor da morte. Eu proponho a bênção, e eu sou o autor e o propositor da maldição. Você percebe a clareza do texto? Não foi um inimigo que traiu Deus, e Deus não sabia, estava desavisado, e Satanás atrapalhou o projeto de Deus, e agora tem a maldição por causa que ele fez isso, e Adão concordou com ele, etc.
Essa é uma visão que precisa ser aprofundada. Ela serve para o ensinamento inicial, talvez, mas para um ensinamento mais profundo, não. Então, olha o texto, veja o que está escrito. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida, mas eu também te proponho a morte. Eu te proponho a bênção, mas eu sou o autor da maldição. E aí acontece uma coisa linda no texto. O Criador se inclina à criatura, com carinho, diz: meu filho, meu querido, meu amado, escolhe, pois, a vida para que você viva. Eu sou o Criador, eu criei tudo, eu te proponho, agora eu te falo, meu filho, amorosamente, carinhosamente, escolhe o que é bom para você. Escolhe um caminho de luz, de realização, vai pela bênção, vai pelo caminho de realização de filho de Deus. Você é meu amado e meu querido. Agora, se você me rejeitar, eu não posso te impor e te obrigar ao meu amor. Você não me escolha, mas eu te indico o caminho que você deve seguir. Mas você é livre, porque o amor é livre. O medo é uma escolha, mas você não precisa escolher o medo. Olha o texto, que lindo, que beleza. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus. Então, qual que é o caminho que Deus propõe? É o amor, amando. E dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Mas você pode também não dar o ouvido. Você pode dar o ouvido, mas você pode não dar o ouvido. Ah, eu prefiro acreditar que não há Deus, que não há nada e que isso tudo é bobagem. Tá bom, é livre. Perfeitamente livre. Nesse sentido, nós temos que salvaguardar a todo ser humano a possibilidade de escolher o que ele quiser e viver do jeito que ele quiser. A divindade propôs essa liberdade. Nenhum sistema humano deveria tirá-la. Liberdade é um fundamento divino da vida humana. Seja contra o próprio Criador, a divindade autoriza. Evidentemente, ela alerta: se você amar a morte que eu criei, eu não poderei te dar a vida. Porque você vai escolher a morte. Eu não posso obrigar você a escolher uma outra coisa que eu acho melhor. Esse é o fundamento. Amando o Senhor teu Deus, ou seja, vá pelo caminho do amor, dando ouvidos à sua voz, se você assim quiser, se achegando a Ele, se esse for o teu desejo, pois Ele é a tua vida. Olha, há motivo melhor? Ele é a tua longevidade, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Evidentemente, esta terra não é um pedaço de terra lá no Oriente Médio. Esta é a grande Sião, Zion, a terra prometida, Nova Canaã. Aquilo que nós vamos herdar além do tempo e do espaço, da qual a Palestina, que é um símbolo. Então você vê aqui que maravilhoso, né? Esse texto, como ele é impressionante, lindo, surpreendente, né? E pode nos dar uma riqueza extraordinária, espetacular. Nós ainda temos outros textos acerca desse gráfico, mas eu creio que já tem bastante material para você avaliar, analisar, e nós então queremos nos despedir. Eu quero dizer a você que temos explicado que o conhecimento para nós não é uma finalidade, ele é apenas um meio. O objetivo é a dedicação, é a integração com Jesus, com o seu Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, porque é isto que vai formar você a imagem e semelhança de Deus. Se outras explicações de outra maneira te aproximam mais de Jesus e do seu Espírito, fique com elas. Nosso objetivo não é confundir você, mas se você não tem se adaptado a uma explicação de um outro tipo e talvez considerar esta explicação como mais interessante para você, então assim nós nos alegramos em que esse estudo chegue até você. Se ele te criar qualquer embaraço, despreze-o. Ele não é importante. Jesus é importante. Ruach Kadosh é importante. Você estar cheio desta presença
é a grande finalidade. A forma como você vai entender para esta consagração e dependência de Jesus como Senhor, Mestre, Salvador, realizador da tua individualidade, não importa o meio exatamente, né? Importa você estar cheio desta qualidade. Se nós pudermos te ajudar com uma visão mais profunda, que te integre mais, vamos ficar felizes. Então, esse é o propósito, o objetivo. Não perca o próximo episódio, onde nós falaremos acerca de coisas incríveis ainda dentro desse tema. Compreendendo as trevas é um ponto muito importante. Depois eu vou falar sobre uma aplicação prática, né? Como as trevas também, a derrota, o fracasso, tem um papel na nossa vida, nos forma, nos instrui. É importante nós termos uma atitude favorável, aprendermos com os nossos erros. Tudo isso está dentro deste conceito maravilhoso. Então, eu quero me despedir, lembrando a você que o Movimento Consciência Hebraica está no YouTube, no nosso canal, que chama Consciência Hebraica. Inscreva-se lá, entre nas playlists, temos playlists de vários estudos, adquira conhecimento se isso te favorece. Também você pode entrar no nosso grupo do Telegram, tudo que nós publicamos está lá, você acessa o passado quando entra no grupo do Telegram, e ali você tem uma verdadeira biblioteca, você pode estudar bastante e crescer. Nós agradecemos profundamente a tua audiência, que a vida infinita, Yav Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach, te dê o Salem Aleikum, a paz gloriosa e maravilhosa, sobre a qual você caminha de uma maneira amorosa, viva, realizando uma excelente consciência.